Gente, a vice-presidente Kamala Harris tinha 3 objetivos no debate desta terça-feira contra o ex-presidente Donald Trump. Ela queria se apresentar como uma figura presidenciável à grande parte do público que não a conhecia, tornar mais visíveis as falhas de Trump para os eleitores indecisos e também se afastar da herança negativa ali do governo de Joe Biden. E eu quero saber de vocês se ela conseguiu atingir todos estes objetivos. Se tornar mais conhecida, de alguma forma desmascarar as promessas de Trump e falar, olha, eu atuei com Joe Biden, mas eu não sou Joe Biden. O que você achou, hein, Gustavo Segré? É do PT, parece, a Harris, porque eu não tenho nada a ver com esse governo, mas é do governo. Se ele é vice-presidente, é do governo, não tem outra desculpa que dar. Mas eu acho que ela se deu bem no debate. Me parece que os objetivos que ela estava tentando cumpriu. Eu presto muita atenção nas questões gestuais. E quando ela entra no debate, ela vai até o Trump. Nem sequer se cumprimentaram no meio, Evandro. Ela foi até o território dele. E são questões que pesam muito. Que é aquele lance de falar, olha, tô aqui... Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Você não quer me cumprimentar? Exatamente. Eu invado o seu espaço. É isso mesmo. Inclusive, tem algumas formas, até dos cumprimentos, em que a pessoa ou traciona ou empurra. A forma em que é feito o cumprimento fala muito esse gestual. E quando a gente observa, e nós temos aí, podemos ver, a forma dela falar é descontraída, é pelo menos um pouco mais descontraída do que ele. E ele é tosco, com a sua postura fechada. Deu algumas afirmações que foram muito ruins do Trump. Me parece que não estava num bom dia quando ele falou, por exemplo, que os imigrantes comiam cachorros, gatos. Não tinha como essa questão ser provada. Foi, inclusive, desmentido pelo próprio prefeito. Sim. E isso não agrada ao eleitor. Mas, de qualquer maneira, aquele eleitor raiz de Trump, pode acontecer o que for, ele vai continuar votando Trump. O eleitor raiz democrata vai continuar votando a Kamala Harris. A dúvida está nesses indecisos ou aqueles que possam migrar um voto a outro, dependendo do debate. Mas uma questão que foi fora do debate, mas que impacta muito favoravelmente para Kamala Harris, é o apoio de Taylor Swift. Isso pode impactar muito no voto do jovem americano. E aí não tem a ver com o debate, mas tem a ver com o resultado. Eu estava pensando sobre isso também, né? De que maneira que esses artistas que atraem muito público, não só nos Estados Unidos, mas fora, e principalmente o público jovem, podem agora interferir nessa escolha ou influenciar na escolha, então, do novo ou nova presidente dos Estados Unidos. Como é que você avaliou, Gani? Olha, a Fox News, que é uma emissora de televisão, a maior dos Estados Unidos, que tem uma linha editorial conservadora, ela fez ali uma avaliação juntamente com seus telespectadores, uma pesquisa de quem ganhou e de quem perdeu. Então a gente está falando já de uma emissora que tem um viés e seus telespectadores têm um viés. E deu 70% para vitória para Kamala Harris. Então, isso. mesmo os... Isso é um sintoma interessante. Então, né? Isso é interessante, porque a gente está falando, né, de um público que já é alinhado direita, ao discurso do Trump. Exatamente, que tenderia, né, já tem um viés ali para torcer para o Trump, mas fez uma avaliação isenta, dizendo que a Kamala Harris acabou se saindo melhor. E o diagnóstico, né, de acordo com essa amostra, é de que o Trump está com um discurso de debate muito ultrapassado, com as velhas táticas, né, com o mesmo discurso, e não se renovou. E a gente sabe, a gente acompanhou, e aí a Kamala Harris, ela se preparou muito para este debate, porque ela sabe que o oponente do outro lado é muito bom de retórica. Mas, muitas vezes, Evandro, você se trai justamente naquilo que você é muito bom. Quando você é muito bom numa coisa, você fala, não preciso treinar, já ganhei. E é ali que mora o perigo. Quando você não é tão bom numa coisa, você se esforça mais, você treina, e talvez foi aí o mérito da Kamala Harris. Agora, perdedor mesmo foi a ABC News. Por que que eu digo isso? A ABC News, ela tomou partido no debate. Quando o Trump falou daquela fake news do cachorro, logo os âncoras ali intervieram, né, e falaram, não, tá errado, é fake news, deram uma de fact-checker, né? Qual que é o ponto? Primeiro, eu acho que isso não é papel do âncora, isso é papel do outro candidato, mas não é nem esse o problema. O problema é que a Kamala Harris falou um monte de mentiras
E ninguém desmentiu a Kamala Harris, né? Os âncoras não desmentiram a Kamala Harris. Entre elas, que durante o governo Biden foram criados 800 mil empregos industriais. Mentira, isso é factual. Que o desemprego deixado por Donald Trump foi o maior desde a Grande Depressão de 1929. Mentira também, isso é factual. Que o Trump é contra inseminação in vitro. Mentira. Que o Trump vai legalizar, vai acabar com o aborto em todos os Estados Unidos. Muito pelo contrário, ele acabou deixando essa decisão para os estados, né? Enfim, então foram uma série de mentiras, mas em nenhum momento os âncoras intervieram ali contra a Kamala Harris. Muito pelo contrário. Então esse duplo padrão, para mim, ficou absolutamente escancarado ontem. Zé Maria Trindade, como é que você avalia agora a corrida eleitoral americana a partir do primeiro debate que, de alguma forma, expôs que Kamala Harris, na oratória, acabou dominando ali aquele jeitão sisudo de Donald Trump? Aparentemente sim. E a disputa está equilibrada, numa disputa assim, qualquer detalhe é muito importante e talvez seja esse o grande debate. Olha, eu acompanhei aqui a primeira, vamos dizer, a primeira disputa num palanque eleitoral, num palanque eletrônico, né, de debate presidencial. Foi o Collor e Lula que travaram ali o grande debate no segundo turno, onde a TV foi acusada de fazer a edição do debate, que acabou provocando mudança de votos, para se ter uma ideia. Mas é nos Estados Unidos a origem desta importância do debate. E ali estavam os dois, sem assessores e sem truques, sem nenhuma possibilidade de fazer edição, e os dois ali na cara do eleitor. Os americanos têm uma tradição sobre os debates. Os debates definem votos nos Estados Unidos. Naquela época, fazendo a cobertura do debate, foi a primeira vez de uma disputa aberta, assim, depois de anos da ditadura militar. E aí eu fui atrás da origem desse debate e encontrei lá, em 1960, que foi o primeiro grande debate norte-americano entre Richard Nixon e o John F. Kennedy, do JFK, né? Ali o Nixon era um experiente vice-presidente, famoso, com uma voz grave, transmitindo seriedade, um discurso conservador que encantava os americanos. E do outro lado estava o senador JFK, com um discurso novo, uma voz mais jovial e tal, e apostou muito no debate. Nixon, com aparência cansada, não cuidou do terno, vinha de uma internação, de uma aparência cansada, sem paciência, né? E houve uma virada naquele debate, naquele primeiro debate. Daí se criou esta importância do debate televisivo norte-americano, né? Isso veio para o Brasil depois. Se cuida de um debate como quem cuida da campanha inteira, com o mínimo detalhe, de corte do cabelo, da barba, da sobrancelha, da pintura, do relógio que vai usar, tudo tem que passar uma mensagem, principalmente a mensagem não oral, a mensagem corporal que as pessoas levam diretamente para o subconsciente. Então, a imagem desses dois aí na televisão, nesse debate, está fixada no eleitor norte-americano. Donald Trump se esforçando para se colocar como Trump, como ele é, né? Um conservador e um presidente que merece respeito no sentido de temor até de outros países. Contra, sem falar, uma mulher que talvez não tivesse essa postura de guerra que tanto encanta os americanos. Os americanos têm uma certa cultura de guerra. A gente vê todos os monumentos lá em Washington, nos Estados Unidos, tem a ver com cultura à guerra. Eles sempre estão guerreando contra alguém. Então, é esta a mensagem mais do que o conteúdo dos discursos. Acho que foi um discurso equilibrado, acompanhei passo a passo, né? E vi que foi um discurso equilibrado e Donald Trump contava com um desequilíbrio aí que ele não conseguiu.